Bem-vindos à série Diálogos, conversas entre religião, mitologia e filosofia. Eu sou o Luca Miara, eu sou rabino, e é um prazer estar aqui com vocês nesse episódio, conversando um pouco sobre a relação entre mestre e discípulos na tradição judaica e também na tradição filosófica. Olá, meu nome é Júlia Miara, eu sou professora e cofundadora do IPIA, Comunidade de Pensamento, e hoje, para começar essa nossa conversa sobre a relação entre mestres e discípulos, professores e estudantes, uma relação de saber, eu quero perguntar para o Rabino Luca como se dá esse processo de aquisição e transmissão de conhecimento na tradição judaica e quais seriam as características de um mestre. Essa é uma pergunta que, dependendo do tempo histórico que nós estamos olhando, ela pode ser respondida de diferentes maneiras. Mas se a gente começar lá atrás, no primeiro livro canônico da tradição judaica, que é a Torá, são os 5 primeiros livros, a Torá é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, a gente tem dois personagens que têm uma relação de mestre e discípulo, que é o personagem de Moisés e o personagem de Yoshua, de Joshua, Josué. E esses dois personagens, eles têm uma relação interessante porque Moisés é o grande líder, né, do povo judeu, na travessia da saída do Egito, na história da saída do Egito, que é a travessia pelo deserto, e Moisés não entra na terra de Israel. Quem conduz o povo na entrada da terra é Josué. E são dois, essa questão da sucessão do texto bíblico está intimamente ligada à relação mestre e discípulo. Quem é o sucessor adequado a Moisés? É muito difícil, na verdade, calçar os sapatos de Moisés. Quem teria as qualidades necessárias para dar continuidade à missão de Moisés? Essa é uma pergunta muito forte, porque Moisés é o líder dos líderes, né? O maior profeta de todos os tempos. E Josué possui uma característica, na verdade, muito diferente da de Moisés. E essa talvez seja a grande questão de continuidade, de sucessão, quando a gente tem, né, uma mudança de liderança num projeto ou uma sucessão de projeto familiar, empresarial, trazendo um pouco para os nossos tempos, é justamente como você dá continuidade, mas sabendo ainda que cada indivíduo é único, cada indivíduo vai trazer a sua própria personalidade, liderança, como preservar os valores que caracterizaram, né, o projeto e ainda assim possibilitar que outra pessoa leve esse projeto adiante. E Moisés era um pastor na tradição bíblica, e é assim que ele trata, né, o povo, ele se vê como um pastor. E, na verdade, ele parece procurar um pastor, alguém com essa característica de cuidado, do olhar cuidadoso com as suas ovelhas, para dar continuidade. E Josué parece não ser essa pessoa, porque Josué é um general. Ele é um general que, quando, por exemplo, Moisés sobe até o topo do Monte Sinai para receber a Torá, ele acompanha Moisés até a base da montanha, enquanto o povo se encontra no acampamento mais distante. E ali o povo, a famosa história do bezerro de ouro, faz um bezerro de ouro, começa a adorar esse bezerro, e Moisés desce, porque Deus comanda ele a descer, diz que está acontecendo uma bagunça lá embaixo e tal, ele tem que descer imediatamente. E quando ele desce, Josué também não sabe o que está acontecendo. Eles escutam um som do acampamento, e para Josué é o som da guerra, porque ele é um general e é assim que ele vê a realidade, assim que ele escuta a realidade e fala, está tendo alguma coisa, uma guerra, um conflito, é um som de guerra. E Moisés diz, não, esse não é um som de guerra. Esse é um som de alguma outra coisa, alguma outra confusão, mas não é um som de guerra. Então, Josué vê a realidade com as lentes de um general que, no contexto da história bíblica, faz sentido, porque eles vão fazer uma conquista de um território que ainda não era deles, e faz sentido que a liderança passe por isso, mas quando a gente sai dos 5 primeiros livros e entra no livro de Yoshua, de Josué, que é o 6º livro da Bíblia hebraica, a gente tem é, Josué sendo descrito como alguém que serve, é um servo de Moisés. Ele serve a Moisés. Então, talvez nesse contexto bíblico, essa relação de mestre e discípulo seja caracterizada justamente por isso.
pela capacidade de servir. E talvez a gente poderia também extrapolar isso para outras relações mestre-discípulo. O discípulo é alguém dedicado, alguém que serve. Mas quando a gente viaja um pouco no tempo e já chega na época dos rabinos, né, na época do Talmud, que é a obra principal composta pelos rabinos entre 200, 400 ou 500 da Era Comum. A gente não sabe exatamente quando esse cânone foi fechado, mas estima-se que tenha sido ao redor desse tempo, do século V da Era Comum, século VI. A gente tem uma outra identidade mestre-discípulo. Os mestres são pessoas que detêm um conhecimento e detêm um conhecimento que o discípulo ainda não detém, sem dúvida. E além de um conhecimento sobre lei judaica, sobre tradição ou sobre a vida, ele possui também um comportamento ético exemplar. Então, a diferença entre mestre e discípulo não é o tempo, na verdade, né? Uma milhagem de vida que possibilitou o mestre adquirir uma bagagem de se constituir eticamente, né? De ter um comportamento exemplar durante a sua vida e de adquirir um conhecimento que o discípulo, estando ao redor do mestre, frequentando, né, os pequenos círculos de estudo e convivendo com o mestre, aos poucos vai aprendendo e um dia de se esperar que esse discípulo chegue lá. E tem dois nomes na tradição judaica, é o Talmid Chacham, né, é o aluno brilhante, né, o aluno ou que se dedica aos estudos, e o mestre é o Rav, né, o rabino. São dois personagens que estão presentes o tempo todo nos escritos da tradição judaica, e a diferença é justamente o tempo entre um e outro. Não existe uma diferença de elevação, né, digamos assim, espiritual, ou de proximidade com a divindade, proximidade. Não existe essa. E, pelo contrário, o aluno, muitas vezes, nessas discussões rabínicas, o aluno desafia o mestre, questiona. Mas você não ensinou em determinado lugar de uma certa forma? Por que aqui você está ensinando de uma outra maneira ou você está fazendo de uma outra maneira? E o mestre é compelido a oferecer uma resposta que seja logicamente convincente, ou mesmo de mudar a sua própria opinião. Você tem um ponto, eu estou escutando o que você está falando. Então, é uma relação muito honesta, de aprendizado mútuo, e também de admiração, sem dúvida, né? O discípulo tem uma admiração pelo seu mestre, justamente por essa caminhada que o mestre já fez, que o discípulo ainda está nos seus primeiros passos, né? E, por fim, eu acho que tem um outro modelo que é bem mais para frente, do século XVIII, movimento chamado movimento racídico, movimento pietista dentro da tradição judaica, que resgata uma forma mais emocional de se conectar com a tradição, respondendo a algumas outras linhas mais racionalistas, né, da lógica interna da tradição, de lei, e muito ancorada no texto, numa dinâmica de colocar juntos pedaços, né, de as possíveis contradições e trabalhar as contradições e possivelmente conciliar contradições, algo muito racional com uma conexão mais emocional. E no movimento racídico a gente sim tem talvez um desvio desse modelo rabínico clássico, que de fato Tzadik, que era o grande mestre que tinha os seus discípulos, esse sim era considerado uma pessoa mais próxima de Deus, alguém mais elevado, alguém que de alguma forma ao longo da sua caminhada foi iluminado, e essa iluminação é fonte de inspiração para os discípulos, que quando se conectam ao mestre, na verdade se conectam indiretamente a Deus, ou se tornam mais próximos de Deus.
E é uma inovação, na verdade, dentro da tradição, essa concepção, e talvez influenciada por outras tradições, né, orientais, e eu não saberia dizer exatamente como essa influência entrou, mas ali, sem dúvida, talvez de outras tradições religiosas, é uma inovação, porque na tradição judaica, todos, né, classicamente, todos somos iguais e potencialmente com potencial pelo nosso intelecto, pela nossa dedicação, pelo nosso comportamento ético, de nos tornarmos mestres. E no movimento racídico, isso é invertido, porque geralmente a continuidade do mestre racídico se dava dentro da família deles, possivelmente o filho, né? Uma coisa quase dinástica, lembrando um pouco a monarquia, ou lembrando algum modelo nesse sentido de passagem de conhecimento, transmissão hereditária, né? Se você tem o mesmo da mesma família, aquele conhecimento ou aquela conexão espiritual, ela se dá de forma automática, né? Mas eu acho que não é um modelo preponderante assim dentro da tradição. E talvez o exemplo que eu mais goste, por ser um admirador da obra do Maimonides, do Rambam, seja justamente o que quando ele escreveu o Guia dos Perplexos, né, o Moreh Nevuchim em hebraico, ele escreve para um aluno dele. Ele escreve uma obra, e um aluno que fazia parte, que morava, né, estudava com ele pessoalmente, e esse aluno precisou assumir uma comunidade, e tem uma coisa bonita de serviço à comunidade, né? O seu estudo e a sua, digamos, elevação intelectual e moral, ela não serve de nada se você não estiver em comunidade. Então, o aluno simplesmente se desloca, ele sai ali do Egito, e ele vai para outro canto, e o Rambam fala assim: mas como é que a gente vai continuar estudando? Eu vou escrever então para você. E ele faz a terceira grande obra dele, que é esse tratado filosófico, que é uma das grandes obras da tradição judaica até hoje. Nenhum pensador que veio depois do Rambam, por mais que discorde, não possa necessariamente tem que de alguma forma dialogar com o que o Rambam escreveu. E ele faz isso, e ele diz isso na introdução do Guia dos Perplexos, que ele está escrevendo esse livro para o aluno tal e para outros que nem ele, obviamente, né? Assim, outros que pudessem ter acesso a essa obra que nem ele, mas com e é um livro elitista, digamos, né? Um livro difícil. Ele diz isso, não é para qualquer um esse livro. Eu vou misturar diversos conhecimentos aqui, para alunos especiais como você, mas eu quero dar continuidade ao nosso estudo, à nossa relação, e por isso que eu estou escrevendo esse tratado. Então, eu acho que tem esses modelos que coexistem, né, dentro da tradição judaica, e eu acho que talvez alguns deles possa até se sobrepor com algo da tradição filosófica. E aí a minha pergunta é dentro da tradição filosófica, onde você acha, Júlia, que esse modelo se distancia ou se aproxima da tradição filosófica? Sim, com certeza, em muitos momentos. Obrigada pela pergunta, primeiro. Em muitos momentos, a gente vê aproximações e modelos diferentes que vão se encontrar com essas diferentes descrições que você fez, né? Mas antes de entrar nisso, eu queria só fazer um comentário muito breve à qualidade e à beleza desse título da obra do Maimônides. É porque eu nunca consigo passar por isso sem comentar: o Guia dos Perplexos, né? É muito lindo a gente pensar na maneira como a gente nomeia as coisas, porque é um instrumento, o livro, né? O livro está aí como um instrumento para ajudar, para guiar um estudante, um buscador de conhecimento que está perplexo, né? E perplexo com o quê? Com o mundo, com o próprio conhecimento, com as suas investigações. E eu acho que essa é uma boa maneira de começar, de continuar essa conversa, porque a palavra perplexo, perplexidade, é uma das traduções possíveis que se dá
há uma palavra grega chamada tauma, ou taumatsen, que é justamente o sentimento, o afeto que leva alguém à filosofia, que leva alguém a se tornar amigo do conhecimento. Quando a gente confronta a realidade, olha para o mundo e a gente fica perplexo, e pode ser maravilhado, pode ser espantado. É uma palavra difícil de traduzir, mas normalmente é traduzida como perplexidade e maravilhamento. Quando a gente olha para esse mundo, a gente fica perplexo e a gente quer agora entender esse mundo, buscar conhecimento, aí a gente vai buscar um mestre, né? E a gente procura. E esses mestres podem ser os mestres na estante, que nem essa estante linda atrás de você, né? Os mestres que vivem nos livros, ou a gente vai buscar um professor, né? Uma pessoa que nos um guia, né? Um guia. Então, quais seriam as aproximações e as diferenças entre as duas tradições, tal como você colocou, né? Eu acho que na cultura filosófica, digamos assim, a gente encontra alguns modelos de relação mestre e discípulo, né? Na cultura filosófica e na cultura poética grega, né? Se a gente voltar bastante na história, se a gente for recorrer aos poetas, a Homero e a Hesíodo, a gente pode ver que esses poetas, eles eram sábios, né? Eles eram considerados uma espécie de sábios, porque eles tinham um acesso privilegiado às deusas da memória, né? E das artes, as musas. E essas musas eram filhas de Mnemosine, que é a memória, e elas vão cantar e contar no ouvido do poeta as histórias sobre o passado, né? E essas histórias são histórias que vão educar as pessoas. Então, aquele conteúdo veiculado dos poetas, ele é um conteúdo, na verdade, considerado revelado pelos deuses. Então, aquele conteúdo é sagrado e é sábio, né? Porque os deuses são sábios. Então, a gente tem uma modalidade de mestre que são os mestres que veiculam uma verdade divina. Então, eles são sábios. Aquela palavra é a palavra divina, não se contesta, né? Você deve ser corajoso como Aquiles. Você deve ser inteligente como Odisseu, né? E essa é a verdade, essa é a sabedoria. Agora, quando a gente avança um pouquinho na história e a gente começa a ver a filosofia nascendo, né, o advento do fenômeno filosófico, isso muda um pouquinho. Porque a verdade, o mundo, os filósofos, eles começam a tentar explicar o mundo por uma origem não necessariamente divina, mas começam a tentar explicar o mundo através do próprio mundo. Aí a gente tem o fenômeno da filosofia física, né? E aí a gente vê nascer uma escola de pensamento, uma escola não organizada, mas uma cadeia de relações entre mestres e discípulos que dão explicações diferentes para a origem do mundo. Um fala que a origem do mundo é água, outro que é ar, outro que é terra. Enfim, cada um vai dando uma explicação diferente sobre essa origem, e diferente, inclusive, do seu próprio mestre, né? Então, Tales dá uma explicação, Anaximandro vai dar outra, Anaxímenes vai dar outra, e cada um vai dando uma explicação diferente, como que confrontando a explicação do próprio mestre. Então, supõe-se que existia um ambiente também que se incentivava essa multiplicidade de teorias e que a relação entre mestre e discípulo não era uma relação de pura aceitação, mas, nesse sentido, uma relação de certa provocação, mas uma provocação bem-vinda, né? Um exercício filosófico sadio. Então, eu acho que, por um lado, essa é uma relação possível entre mestres e discípulos, onde eles incentivam e provocam as doutrinas, as hipóteses, as questões uns dos outros. Um pouquinho depois, a gente começa a ter outro tipo de pensador, né? Outro tipo de filósofo. Se a gente for olhar para a filosofia de Heráclito, por exemplo, e a filosofia de Parmênides, a gente já tem um pensamento um pouco mais doutrinário, no sentido de que doutrinário não é a palavra certa, dogmático. Eu acho que talvez é melhor falar em dogmático, no sentido de que cada um deles vai propor uma explicação para o mundo que se pretende verdadeira, absolutamente verdadeira, né? Então, enquanto que Parmênides vai falar que tudo é, e o ser é imóvel e é eterno e circular e imutável, e só ele é, enquanto Parmênides fala isso, Heráclito vai falar
panta rei, tudo flui. A única verdade que a gente tem é o do fluxo entre os opostos. Então, eles vão propor doutrinas filosóficas que se pretendem como uma verdade. E eles também são considerados sábios, né? Também são considerados sófos, assim, pessoas que detêm um saber que não é um saber que vem a partir de um conhecimento material necessariamente acumulado, mas é quase uma revelação também. É uma revelação da verdade da natureza do mundo. E aí eles vão ter, enfim, seus discípulos. Com o fenômeno socrático, com a existência de Sócrates na cultura grega e na cultura ocidental, tudo muda de maneira muito radical. Porque Sócrates, ele vai ser o professor, o mestre, o sábio que afirma incessantemente que nada sabe, né? E aí eu vou pegar um termo emprestado aqui do Rancière, que é o mestre ignorante. Ele vai ser o mestre ignorante. A sua única sabedoria é a sabedoria que ele tem sobre os limites da própria sabedoria, os limites do próprio conhecimento. E ele não desiste de conhecer por isso, mas ele transforma numa espécie de missão de vida mostrar para as pessoas que o que elas acham que elas conhecem, na verdade, elas não conhecem. E essa postura arrogante, muitas vezes, em relação ao saber, ela impede a verdadeira busca pelo saber. Então, Sócrates, ele se considera um parteiro de ideias. Ele mesmo não gera ideias, ele mesmo não está grávido, né? Ele mesmo não dá luz a novas ideias, mas ele ajuda os seus discípulos e as pessoas que entram em contato com eles a terem as suas ideias, né? A pensarem, a refletirem e a reconhecerem a sua ignorância para, a partir daí, poder reconhecer a sua sabedoria. Então, eu acho que o Sócrates ele é uma figura de mestre muito incomum, e ainda assim ele vai ter os seus discípulos, ele vai ter os seus amados alunos, né? Porque eles têm todos uma relação muito afetiva, muito próxima. Não era nada do que, como a gente entende, uma relação entre professor e alunos hoje em dia, que é algo que está muito dentro das amarras e dos limites do institucional e do profissional, mas eles eram muito amigos, eles viviam juntos frequentemente, estavam juntos de uma maneira afetiva, informal, na vida mesmo, as vidas misturadas. E o Sócrates ele vai ter muitos amigos discípulos, alunos, e ele vai ser considerado a origem de muitas escolas de pensamento muito diferentes entre si. E ainda assim, porque Sócrates não era um filósofo que tinha uma doutrina filosófica, uma verdade a ser revelada, né? Pelo menos não aparentemente, ainda assim ele vai ser o mestre dos acadêmicos, que é a escola fundada por Platão. Ele vai ser o mestre dos epicuristas, que são os hedonistas da antiguidade, usando esse termo de maneira técnica, né? Não como a gente usa a palavra hedonismo. Ele vai ser considerado o mestre dos cínicos, o mestre dos céticos, o mestre dos estoicos. Todo mundo vai ver em Sócrates, todo mundo vai ver nesse mestre ignorante, que ele mesmo não traz ideias, mas ajuda todos a terem ideias, todo mundo vai ver nele uma figura de sabedoria maior, né? De uma proximidade com esse lugar da sabedoria maior do que todos aqueles que se consideravam especialistas e que se consideravam super sábios em alguma coisa. Agora, quando Platão vai fundar a sua escola, quando Platão funda a academia, e Platão é o discípulo mais famoso que a gente tem de Sócrates, ele vai propor uma teoria para resolver os problemas filosóficos que ele tinha, né? A famosa teoria das ideias. E ele vai propor essa teoria. E a gente chama os diálogos onde Platão aparenta demonstrar pensamentos mais autônomos, a gente chama esse diálogo de diálogos de maturidade, né? Platão já está adulto, já está maduro, e ele já está escrevendo o que ele pensa. Mas ainda assim, é muito lindo ver que Sócrates continua sendo um personagem importante em todos os seus diálogos, em toda a sua obra. Então, ainda que você, na qualidade de discípulo, né, digamos que você evolua para a qualidade de mestre, ainda assim, Platão, no caso de ser essa pessoa, ele olha e ele reconhece na figura socrática, sempre lembrando que a relação com o conhecimento é uma relação que tem que se dar a partir de um lugar de humildade, né? Coisa que muitos pretensos mestres se esquecem hoje em dia,
mas a relação do conhecimento tem que se dar no lugar de humildade. Platão coloca Sócrates ali como esse lembrete em toda a sua trajetória intelectual até a sua velhice. Então, se existem encontros, com certeza, tanto nessa postura entre você desafiar o seu mestre e confrontá-lo, e o mestre estar receptivo a receber o desafio e a se transformar a partir dessa relação, porque a relação entre mestres e discípulos é uma relação que transforma ambos. Tanto isso, quanto você está mais próximo de uma verdade revelada pela divindade, né? No caso dos poetas, que ouviam diretamente dos deuses sobre o passado, sobre a história, quanto você entender que a relação com o conhecimento ela precisa vir a partir de um lugar de muita humildade, reconhecendo os limites, reconhecendo a própria ignorância, para, a partir daí, então, poder buscar o conhecimento. E eu acho que junto com tudo isso, talvez não acima, mas junto com tudo isso, a relação com o conhecimento como uma relação de amor, né? E essa relação entre mestre e discípulo como uma relação afetiva, como algo que transforma a todos. Existe nos nossos tempos, né, a gente fala muito entre professores e alunos. E eu sempre gosto de lembrar que a palavra aluno significa sem luz. Sem luz. E a relação mestre-discípulo não é uma relação sem luz, né? A relação mestre-discípulo é uma relação luminosa, potente, brilhosa e que transforma todo mundo. Eu acho que nesse mundo antigo, talvez a virtude do mestre esteja no centro dessa relação. O mestre não é alguém que tem um conhecimento técnico somente, né? ou que tem um volume enorme desse conhecimento técnico, né? Alguém com QI, por assim dizer, aspas, né? Muito alto, mas alguém que tem uma virtude, né? E essa virtude você só pode aprender convivendo e observando o seu mestre no dia a dia. Então, a convivência é muito importante, ao contrário do que talvez outras tradições, né, falem de um distanciamento do mestre-discípulo. Né? O mestre é alguém que você vê uma vez por ano, num grande, né, evento, mas eu acho que talvez o encontro da tradição judaica e da tradição filosófica é justamente esse, da virtude estar no centro dessa relação. E talvez porque o sábio é aquele que vive a vida sabiamente, né? Não é alguém que somente tem um conhecimento ou uma... Então, eu acho que o distanciamento, ele, na verdade, ele é visto de forma problemática dentro até da tradição judaica, porque você tem o risco de colocar a pessoa num nível que não é da comunidade, acima da comunidade. Sim. E a comunidade na tradição judaica ela é soberana, digamos assim. Então, eu estava lembrando de uma história, uma lenda talmúdica, e é uma lenda que fala de uma deposição. Os alunos se revoltam se revoltam com o presidente da casa de estudos, né? Em hebraico chama-se Beit Midrash, a casa de estudos, e a situação era que esse rabino, que era o grande presidente da casa de estudos, o grande rabino que todos os alunos olhavam para ele submete um dos alunos a uma situação humilhante diante da comunidade, e os alunos se revoltam, depõem ele, elegem esse aluno como mais virtuoso para ocupar o lugar desse rabino, e aí eles abrem as portas do Beit Midrash para quem quiser estudar. O Beit Midrash deixa de ser um lugar elitista, somente para um country club seleto, para uma grande democracia da educação. Não, quem quiser pode vir, estamos de portas abertas. E a história termina com uma mediação, na verdade. Esse rabino que tinha sido deposto, ele volta revezando com esse outro e tudo se apazigua, né? Eles se reconciliam na casa de estudos. Então, eu acho que é isso, o conhecimento por si, ou o prestígio, né? Porque muitas vezes o lugar do mestre, quando uma pessoa é vista como mestre, ela é colocada num lugar diferente pela comunidade, naturalmente, porque ela se torna uma referência.
E se você não exercitar a humildade, como você estava colocando, né, do Sócrates, exercitando, eu sou um mestre porque eu nada, eu não sei ainda, porque eu estou no caminho, eu estou buscando. E o que me qualifica como mestre não é que eu percorri o caminho, é que eu estou no caminho. Então, eu acho que isso é fundamental, e os grandes mestres possuem essa qualidade até de forma intuitiva, porque eles, quando são verdadeiros mestres, eles também possuem os mestres deles, e eles, né, se sentem geralmente pequenos em relação aos mestres deles, né? E é assim que funciona, né? A cadeia de mestre e discípulo de admiração, né? A gente sempre tem um Rav, um mestre, e a gente sempre se sente muito longe daquele, né? E porque tem uma coisa de milhagem de vida, né? E de bagagem que é natural. E eu acho que talvez colocando uma linguagem um pouco mais religiosa, uma das coisas mais difíceis dentro de uma tradição religiosa é você ensinar uma prática contemplativa, né? Porque conhecimento técnico se aprende de livros, né? Dentro da tradição judaica, conhecimento da lei judaica, por exemplo, né? Você aprende de livros, mas a práticas contemplativas você não aprende de livros, né? Você pode ler quantos livros você quiser de meditação ou de mindfulness, que não serve de nada se você não fizer daquilo parte da sua vida, né? Então, e na tradição judaica, a reza, né, ocupa muito esse espaço de prática contemplativa. E eu tenho um rabino famoso, Soloveitchik, americano, da segunda metade do século XX, e ele fala sobre isso. A coisa mais difícil para ele não era ensinar o Talmud, que é o lugar racional das discussões e da lógica, e de citar vários textos diferentes, tentando conciliá-los, desafiando textos que se desafiam. Isso ele poderia fazer, e os alunos, cada um pega o que consegue, de acordo com a sua capacidade, mas isso é fácil de fazer. Ele fala, o mais difícil é você ensinar a prática contemplativa, né? Rezar, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E como é que você ensina isso? Você só pelo exemplo, né? Você sendo isso, você sendo uma pessoa que incorpora isso na sua vida, essas práticas, aí sim você consegue transmitir alguma coisa subjetiva para os seus discípulos, para aqueles que estão ali. Então, eu adoro isso que você trouxe, Júlia, da humildade, do conhecimento. Os mestres não se percebem como um lugar acima da comunidade. Isso é fundamental. Esses são os falsos mestres, né, que se percebem um lugar acima da comunidade e que todos devem algum tipo de devoção a essa personalidade. Esses são os narcisistas, né? Se a gente for trazer a psicanálise, os conhecimentos que a gente tem hoje sobre a mente humana, quem se percebe acima da comunidade já está aí dentro desse espectro do narcisismo, né? Dos falsos mestres, da máscara do ego, né? E eu acho que tem um risco assim de todo ser humano cair nesse lugar, né? Todos nós estamos sujeitos na medida em que as pessoas olham para você com alguma admiração pelo conhecimento que você adquiriu. Todos nós estamos sujeitos a essa armadilha, que é uma armadilha traiçoeira, né? E os mestres, eles se mantêm muito muito cautelosos, se policiando e criando mecanismos de checagem constante, né? Sim. Eu pensei nos estoicos, né? Os estoicos, eles têm, diariamente, eles propõem exercícios de voltarem a consciência para eles mesmos, justamente para fazerem um cuidado, né? Uma terapêutica dos afetos, né? Então, na medida em que a gente vai vivendo as nossas vidas, e a gente tem um famoso estoico, que foi o imperador Marco Aurélio, né? E existem os diários dele, as meditações de Marco Aurélio, e ele todo dia fazia esses exames, justamente para se manter dentro ali daquela ética estoica, moderada, sóbria. Estamos falando de Marco Aurélio, né? O maior imperador. Imperador. Não estamos falando de qualquer um, mas é interessante isso, porque o imperador é o cara com um poder absoluto, né? E todos estão a serviço dele. É claro que existiam as complexidades políticas do império, e imagino que ele tinha que negociar bastante também, não é só a vontade. Mas se tem um lugar
de que está muito claro na hierarquia quem manda e quem não manda, é o lugar do império do imperador. Uhum. E o fato dele fazer, ninguém pediu para ele fazer, ele poderia não fazer, é porque ele era uma pessoa virtuosa. Uhum. Ninguém obrigaria ele a fazer, não existia um poder, Suprema Corte do Império obrigando ele a fazer exercícios estoicos. É o Mas verdadeiro teste, né? Você é quando o conhecimento, é quando a sabedoria é colocada à prova, quando você tem poder, né? As pessoas vão galgando níveis de poder e aí as armadilhas do ego e do narcisismo e esse lugar de ficar embebedado pela atenção, né, e pelo reconhecimento que se tem, esse verdadeiro lugar do mestre é colocado à prova quando ele chega, né, nessas instâncias maiores de poder e se mantém ali, né, fazendo a sua terapêutica das paixões, fazendo as suas meditações, mantendo o centro, não se colocando acima da comunidade, mas estando a serviço, né, como você falou. Mas interessante que Moisés, na tradição judaica, que é o maior de todos os líderes, ele também é considerado o ser humano mais humilde que já existiu. Olha só, não sabia disso. Uau! Uau, Então, sensacional. esse talvez seja o caminho da sabedoria. É o caminho da busca perpétua e da humildade, porque eu acho que a busca, quando ela é sincera, né, ela necessariamente evoca no ser humano a humildade. Só você está aberto para que né, para essa percepção, porque o conhecimento é tão vasto e as relações com outros seres humanos são tão profundas e a gente vai encontrando pessoas com experiências de vida ao longo das nossas trajetórias que são tão diversas das nossas, às vezes trágicas, e aquilo tem um impacto assim profundo, né? Eu me lembrei disso de uma aula que eu tinha, né, no seminário rabínico, em que era uma aula sobre luto, pessoas que tiveram perdas nas suas vidas das mais traumáticas possíveis. E essa aula ela era ministrada convidando pessoas que tiveram, né, essas perdas. E não tem como você sair de um depoimento de histórias como essas incrivelmente sensibilizado e incrivelmente humilde diante da aleatoriedade, diante de um mistério que estamos todos envoltos, diante de experiências muito impactantes e muito maiores do que a minha própria agenda, o meu próprio umbigo. Então, quando você está aberto, né, a se conectar com o outro verdadeiramente, não tem como você não sair transformado e com um grau de humildade dessa experiência. Sim. Eu me lembrei, com esse seu depoimento, eu lembrei daquele livro, The Last Lecture, né? A última palestra, a última aula, não sei qual seria a melhor tradução, mas bom, para quem está assistindo, fica uma dica de leitura. É uma história linda e muito triste, né, de um professor que vai dar a sua última palestra, porque ele está com uma doença muito séria. Tem o YouTube também, então se quem quiser ver... Tem a gravação. É verdade. Eu O lembrei do livro traz livro. os bastidores, traz toda a história dele, pessoal, desse professor, mas a aula em si, aliás, uma aula brilhante. Sim, maravilhosa. É muito... Eu não sei como que humbling, né? Te torna muito humilde, né? Eu acho que em vez de uma força, assim, te torna muito humilde, né? Te enraiza nessa humildade, né? Te enraiza nessa humildade. Sim. Bem, eu acho que a gente tem algumas dicas, né, dos vários grandes mestres dos últimos milênios. A gente tem algumas dicas desse caminho, né? É a busca por essa sabedoria, por esse conhecimento, é o amor por essa sabedoria, por esse conhecimento,
é uma compreensão e uma gentileza por conta das relações tão complexas entre os seres humanos e a humildade, né? A humildade aí como um Como caminho, virtude. como Como virtude. virtude que alicerça. Sim. Bom, obrigada, Luca. Obrigado a você, Ju. Conversa linda. Tô até assim um pouco emocionada com essa conversa. Eu espero que todo mundo que está assistindo, que vai assistir, que vocês também se conectem com esses valores, né? Esses valores tão lindos. E a gente continua na semana que vem com mais um episódio da série Diálogos, conversas entre religião, mitologia e filosofia. Boa noite. Até mais.